4 dias, a família de Valdir dos Santos procurava por ele, que desapareceu lá do conjunto Cleto Marques Luz, aqui em Maceió. Esse é o seu Valdir. Infelizmente, o caso teve um desfecho triste, porque ontem, no finalzinho da tarde, foi encontrado um corpo no Pontal da Barra e os sobrinhos teriam reconhecido o corpo que seria do tio. Neto Mota esteve na Associação dos Pescadores, lá no Pontal, próximo onde o corpo foi encontrado, ali nas margens da Lagoa Mundaú. Vamos trazer mais detalhes a partir de agora. Neto. A Polícia Militar recebeu o chamado aqui para a Praça Caio Porto, no bairro do Pontal da Barra, uma área turística, inclusive, por volta das 10:06 desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, mais precisamente 17h50. A equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar veio averiguar a informação que um corpo foi encontrado logo atrás aqui desse ponto de apoio da Associação dos Pescadores do Pontal. Por volta das 18 horas, a primeira equipe policial já estava no local, que inclusive estava muito diferente de quando a denúncia chegou até a polícia, porque ainda era dia, né? Aí com a chegada da noite ficou um pouco mais complicado de achar esse corpo, inclusive ó, vários materiais dos pescadores estão aqui nesse ponto de apoio e embarcações. E logo mais a gente está andando aqui, a gente vai chegar na canoa onde esse corpo foi colocado. Na verdade, segundo uma das moradoras que ajudaram na força-tarefa de resgate do corpo, porque esse corpo a princípio foi encontrado ali dentro da lagoa, arrastado até uma das canoas que trouxe então ele para cá. Essas informações me foram repassadas por uma das moradoras que estava entre esse grupo que resgatou o corpo quando ele foi encontrado aqui no Pontal da Barra. Vamos acompanhar o que ela disse. Vocês conseguiram ver se no corpo dele tinha alguma marca de disparo? Perfeito, perfeito. Ele não tinha mordido de siri, como se foi muitos dias. Ele estava perfeito, ele todo perfeito, não tinha marca de nada, de nada, de nada. Nem de bala, nem de bate, não. Ele estava perfeito, como se morreu afogado. Ninguém acredita assim. Ninguém sabe entender, porque ele está de sapato, está de roupa, né? E muita gente acha que ele morreu afogado, mas como é que ele ia para dentro da água de sapato, né? Aí ninguém sabe explicar o que foi a causa da morte dele, porque ele apareceu só o corpo aí. Aqui no local, os policiais acabaram recebendo a informação de que o corpo que foi encontrado poderia ter sido do senhor de 75 anos, o Valdir dos Santos, que desapareceu no dia 28 de janeiro do Cleto Marques Luz. Esses moradores que já haviam recebido uma arte gráfica que circulou em vários grupos de WhatsApp, inclusive no Pontal, os moradores receberam essa arte e identificaram o senhor através da força-tarefa que resgatou o corpo, pegaram fotos do corpo e enviaram para os parentes, os familiares desse senhor que haviam divulgado o número para o repasse de informações. Como a gente acompanhou no relato da moradora, os familiares do senhor acabaram confirmando e fazendo reconhecimento aqui no local, segundo a Polícia Militar, que o corpo de fato pode se tratar de Valdir dos Santos. O que chama a atenção da polícia e dos próprios familiares é que não há marcas de disparos, facadas e outras marcas que pudessem sinalizar, a princípio, violência. O Instituto de Criminalística foi chamado, a Polícia Civil também, e o Ministério Público de Alagoas, inclusive, já havia se posicionado porque esse senhor, o Valdir dos Santos, havia entrado no cadastro de desaparecidos e a delegada Rebeca Cordeiro, a delegada também havia recebido essa informação de que o corpo desse senhor havia encontrado. Os familiares não quiseram gravar entrevistas, eu conversei, inclusive, com 2 sobrinhos do senhor Valdir que vieram e fizeram reconhecimento e os sobrinhos falaram que a vida dele era pacata, que a princípio ele não tinha problemas psicológicos e que saiu de casa depois que brigou com a esposa. Ele vivia com a esposa lá no Cleto Marques Luz, a princípio tinha 2 filhos, um deles chegou da Paraíba há poucos dias aqui para Alagoas. Agora a delegada deve repassar mais informações depois que receber os laudos da Polícia Científica. Aqui do Pontal da Barra, Neto Mota. Muito bem, agora fica a interrogação, né? Porque nós vimos pelo depoimento da testemunha que falou ontem à noite com o Neto, de que o corpo estava perfeito, intacto, não havia marcas de violência, pelo menos aparentemente, não havia marcas, inclusive, como ela citou ali, dos ciris, porque se o corpo estivesse há muito tempo na lagoa, consequentemente os ciris vão, né, para poder, inclusive, acabam destruindo o corpo, né, para se alimentar. Enfim, então o que aconteceu? A gente não sabe.
E ainda falando sobre esse caso do desaparecimento do seu Valdir, eu vou agora ao vivo com a Maria Maciel, porque o que a gente quer saber é o seguinte: o que é que diz o Ministério Público sobre uma lei que determina a busca imediata após a comunicação feita na polícia de um ente querido que está desaparecido. Maria Maciel, primeiro, boa tarde, e vamos saber então qual é a decisão, qual é a iniciativa então do Ministério Público em relação a essa situação que não deu tempo de chegar a tempo, né, de poder trazer o seu Valdir ainda com vida. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Infelizmente não deu tempo. E a situação dele é igual de centenas de pessoas que estão desaparecidas, estão no banco de dados, por isso a pressa, a urgência de começar essas buscas. E é sobre isso que eu converso então com a promotora Marluce Falcão, para falar então um pouquinho dessa lei, né? Como é que funciona, né? Nesses casos de desaparecimento, principalmente de pessoas idosas. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Desde 2019, o Brasil possui uma política nacional de busca imediata de pessoas desaparecidas. Esta lei já está em vigor desde janeiro de 2020 e ela determina que pessoas em condições de vulnerabilidade, a autoridade policial, ao tomar conhecimento através da confecção do boletim de ocorrência, ela possa iniciar as buscas imediatamente. Quem são essas pessoas que são do grupo de vulneráveis? Primeiramente, criança e adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente já há tempo determinava a busca imediata de crianças e adolescentes desaparecidos. Mas esta lei trouxe e equiparou a vulneráveis as pessoas idosas, as pessoas que se encontram em estado de alguma enfermidade mental e outras que venham a ser consideradas vulneráveis. Então, como também as pessoas em situação de rua. Então, são essas categorias de pessoas que reclamam da autoridade policial a busca imediata. No caso do senhor Valdir, essa busca imediata não foi realizada, segundo consta da narrativa dos familiares, que 2 dias após ou 3 dias após o desaparecimento entraram em contato com o Ministério Público. Imediatamente eu fui contactada e iniciamos as buscas pela rede do PLID. Foi feito exatamente o cadastramento no Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas do senhor Valdir, foi comunicada às autoridades policiais militares que receberam o nosso card que nós divulgamos na internet com a foto do senhor Valdir e os contatos para entrarem em contato com o PLID, aqueles que tomarem conhecimento, como fez essa senhora que quando encontrou o corpo, imediatamente ela entrou em contato com o PLID e nós entramos em contato com os familiares para noticiar e possibilitar o reconhecimento do senhor Valdir. Infelizmente, algumas autoridades ainda não têm conhecimento dessa lei. A lei, inclusive, responsabiliza civilmente, penalmente e administrativamente a autoridade que foi omissa na busca do desaparecido. Infelizmente, no caso do senhor Valdir, a consequência foi trágica. Promotora, quando a gente fala em busca imediata, até porque a família, quando tem um ente desaparecido, ela entra em desespero, né? Ela própria, com meios próprios, acaba indo, fazendo o trajeto que o familiar fez, procurando em todos os cantos. É essa busca imediata que a polícia tem que fazer? Pega um carro da polícia, vai ouvindo pessoas, procurando imagens de câmera por onde ele possa ter passado? É mais ou menos isso? Principalmente a instauração de um procedimento policial. Essa instauração exige exatamente a atuação técnica da polícia. A polícia sabe fazer o seu serviço. Por exemplo, ele estava com o celular, poderia ser dado busca em Herbes, onde se encontrava aquele celular, foram feitos saques em sua conta bancária. Então, esses procedimentos, durante o período em que o desaparecido está em diligência para sua localização, muitas diligências podem ser feitas pela autoridade policial. E quanto mais urgência nessas diligências, melhor será. Maria, no mesmo dia nós encontramos um idoso desaparecido já há algum tempo, através dessa busca que nós estávamos fazendo, e nós conseguimos salvar a vida dele, porque ele estava numa situação de muita vulnerabilidade, inclusive em sua saúde, e ele já está no meio da sua família. Então, é importante que isso seja realizado
pela polícia técnica. Inclusive, o PLID e o Ministério Público já fez um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, possibilitando que essas notícias cheguem ao Ministério Público imediatamente, através dos seus setores de estatística. E nós recebemos os BOs, às vezes, com um certo atraso, porque nós não fizemos ainda a interoperabilidade dos sistemas, que já foi assinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério da Justiça, um convênio para que isso seja possível. Estamos aguardando tão somente que o novo governo possa dar andamento a toda essa parte técnica, possibilitando que o Ministério Público, assim que registre um boletim de ocorrência, nós possamos ter conhecimento e possamos agir pela nossa rede. A senhora falou em falta de informação que alguns entes públicos podem ter em relação a essa lei, mas não justifica a omissão, né? O deixar de fazer, ou mesmo justificando a falta de efetivo, de condições? Não, nós estamos falando de risco de vida. E isso, a prova disso é o resultado do seu Valdir. Então, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, o PLID aciona imediatamente a Polícia Militar que está nas ruas e a Polícia Civil que é encarregada de fazer os procedimentos de diligências para a localização. Então, esse procedimento, ele é adequado, é possível, nós não estamos falando de nada que venha a ser de encontro a qualquer possibilidade até técnica, mas precisamos sim conhecer a lei. Todas as autoridades não podem, infelizmente, dizer que não conheciam a lei está. Nós somos operadores do sistema judicial, nós temos que ter conhecimento de toda a legislação que está posta e nós do PLID já estamos em parceria com a imprensa desde 2020 falando sobre essa lei e solicitando a busca imediata. A gente pode dizer que esse caso do seu Valdir é um caso isolado ou isso tem acontecido pelo relato das próprias famílias que buscam as delegacias, a polícia, para localizar um parente? Isso tem acontecido, essa demora, essa falta de diligências? Tem. Não é a primeira vez que isso ocorre. O Ministério Público tem sido muito diligente com referência à divulgação, à informação para todas as autoridades policiais da existência dessa lei e da necessidade da busca imediata. Quando nós provocamos a autoridade policial, nós já ligamos para a autoridade policial, explicamos, informamos e nós não temos esse problema mais quando se trata de criança e adolescente, porque temos as delegacias especializadas. Quando eu pedi para que a doutora Rebeca, da delegacia recém-criada de vulneráveis, pudesse agir nesse caso, exatamente porque nós precisamos de uma delegacia que cuide desses vulneráveis. Como nós já temos, eu vou solicitar exatamente às autoridades de segurança pública que esta delegacia passe a atender com exclusividade também os casos de desaparecimento de vulneráveis. Muito obrigada, promotora, pelas informações e esclarecimentos importantes, né, do que realmente significa e a necessidade dessa busca imediata nesses casos que poderia ter salvado aí a vida do seu Valdir. Uma pena mesmo, Wilson, essa morte, mas a gente tem confiança que daqui para frente tudo pode ser diferente. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço também a doutora Marlúcia, a promotora, a gente percebe que ela está extremamente indignada pela demora, pela falta de celeridade da situação, mas daqui a pouquinho você vai, inclusive, vamos buscar essas informações com a Polícia Civil para saber o que é que houve, por que aconteceu a demora, por que não aconteceu essa busca imediata que pede, inclusive, o Ministério Público e a lei determina. Daqui a pouco você volta trazendo mais detalhes sobre tudo isso aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Obrigado, Maria. Vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar falando sobre as pessoas desaparecidas. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora nesse exato momento, porque a gente quer saber que, em geral, como é que é feito o procedimento e como é adotado pela polícia quando alguém informa sobre o desaparecimento de um ente querido, de um parente, de um senhor, de uma senhorinha, de uma criança. Como é que tudo funciona? Você está agora na sede da Polícia Civil, é isso, Maria? Isso mesmo, Wilson. Isso é importante até para a gente ter o conhecimento, né? Saber quais são esses procedimentos que acontecem na prática quando existe alguém desaparecido. É por isso que eu vou falar agora com o diretor-geral aqui da Polícia Civil, o diretor adjunto, que é o Eduardo Mero, para explicar para a gente, então, de forma geral, quais são os procedimentos adotados pela Polícia Civil em casos de desaparecimento. Boa tarde. Boa tarde. Em caso de desaparecimento, a Polícia Civil, por meio da delegacia competente de atribuição para investigar o caso, promove imediatamente todas as diligências necessárias para tentar localizar a pessoa, seja com ou sem vida. Então, esse procedimento adotado pela polícia é imediato, a depender, obviamente, do caso concreto.
Existe alguma prioridade em se tratando de criança, adolescente, idoso? Existe uma diferenciação desses casos? Então, nesses casos, sim, é uma prioridade. Agora, o que a gente tem que deixar claro, nesse caso específico, é que não existia para a Polícia Civil, até a terça-feira à tarde, a informação de que esse desaparecimento tinha sido de maneira involuntária. Muito pelo contrário. Pelo registro do boletim de ocorrência, inclusive temos aqui cópia, a família relatou que ele tinha saído de casa de maneira voluntária, estaria mantendo contato com familiares, dizendo que teria saído por causa de desentendimentos, coisas pessoais. Então, por isso, a conduta da polícia até aquele momento seria de um caso de desaparecimento voluntário, que não se aplicaria essa diligência imediata para a localização. Somente na terça-feira a família procura a promotoria e a promotoria comunica para a nossa delegada, a doutora Rebeca, que é responsável pela Delegacia de Vulneráveis, sobre a suspeita da família de que esse desaparecimento não teria sido mais de maneira voluntária. E aí a doutora Rebeca imediatamente toma as providências, faz oitiva dos familiares e segue com a investigação, até no momento posterior em que o corpo, infelizmente, é localizado. Nós conversamos com a doutora Marluce Falcão, promotora. Ela falou em relação à lei, né? A lei que é a busca imediata quando se trata de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Essa lei é de conhecimento das autoridades policiais, né? E isso é feito no dia a dia, é cumprido? Com certeza é de conhecimento, todas as autoridades são orientadas nesse sentido. E, repito, todo caso de desaparecimento, a delegacia imediatamente tem que adotar diligências para a localização da pessoa. Mas, nesse caso pontual, aconteceu essa diferença por conta do primeiro registro apresentado. E quando a gente fala em diligências, né, que trabalho é esse feito, né, na tentativa de localizar esse desaparecido? Então, todo tipo de diligência policial, seja aquela diligência de ofício praticado por policiais, delegados, agentes escrivães, com buscas, idas ao último local onde a pessoa foi vista, entrevista de testemunhas, oitiva de familiares, bem como aquelas medidas que demandam decisão judicial, como representações por cautelares, por quebra de sigilo, interceptações. Todas essas estão à disposição e são de conhecimento da Polícia Judiciária. Basta a análise ser feita no caso concreto para ver qual é a diligência mais adequada para o momento. Nesse caso específico do seu Valdir, houve demora no início dessas diligências? É isso que eu já informei aqui. No primeiro momento, no domingo à noite, foi registrada uma ocorrência de desaparecimento voluntário. E esse procedimento foi encaminhado para o 5º Distrito, que adotou seus procedimentos. Em seguida, na terça-feira, a Delegacia de Vulneráveis foi informada que havia suspeita de não voluntariedade desse desaparecimento, inclusive com saques de valores desse idoso. E aí a Delegacia de Vulneráveis, na pessoa da delegada Rebeca e sua equipe, prontamente convocou a família para fazer oitivas e adotar todos os procedimentos necessários na busca desse desaparecido. Ok, muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Então, informações importantes que a gente traz aqui para todo mundo que está assistindo em relação a esses casos de desaparecimento, né, dos procedimentos que são adotados pela Polícia Civil. Agora, sobre esse caso específico, aqui do meu lado está a delegada Rebeca Cordeiro, que é da Delegacia de Crimes contra Vulneráveis. Né, como é que foi esse trabalho, então, da delegacia a partir, então, desse momento, né, do acionamento do MP? Boa tarde. Boa tarde. Bom, inicialmente nós solicitamos que o BO fosse encaminhado para a gente, porque ele estava no 5º Distrito, né? A partir dos dados do BO, a gente entrou em contato imediato com a família da vítima, ouvimos um deles para saber dos detalhes desse desaparecimento e dos detalhes sobre o idoso. Que tipo de local ele costumava frequentar, como eram os costumes dele, qual era o número do telefone, quais eram os amigos íntimos, com quem é que ele estava entrando em contato, já que ele estava entrando em contato, e saímos, então, tentando fechar essa busca. E não deu tempo? Não deu tempo, né? A gente tomou conhecimento desse desaparecimento na terça, 9 horas da noite. O boletim chegou à delegacia na quarta, 9 horas da manhã, e no final da tarde, infelizmente, o corpo dele foi encontrado. Agora, em relação a vulneráveis, né, a gente tem, então, o caso de um idoso de 76 anos. A informação passada pela
pela família, né? Nesse caso mesmo, que dizia que era um desaparecimento mais voluntário, ele saiu de casa voluntariamente, né? Até que ponto a família pode ajudar, até para esclarecer, né? Na hora de fazer um boletim de ocorrência, dar mais detalhes, até para saber se aquele caso merece uma urgência? Exatamente. Tem que falar da vulnerabilidade daquele idoso, se ele tem uma capacidade de discernimento, de locomoção comprometido ou não, quais são os hábitos dele, o que é que, no tanto que aquilo ali fugia dos hábitos dele e quais os locais mais prováveis que ele pudesse frequentar, dá realmente dados para a gente iniciar, primeiro, analisar a situação e logo em seguida iniciar essas buscas. Agora, o que parece estranho, pelo menos para a gente que é leigo, o fato da família dizer que ele saiu de forma voluntária e mesmo assim registrar o desaparecimento? A família estava preocupada, né? De qualquer forma, era um idoso de 75 anos de idade, né, com a capacidade visual diminuída, em um dos olhos só, capacidade auditiva também, e eles temiam que alguma coisa acontecesse com esse senhor, né? Até determinadas pessoas de idade não deveria sequer andar sozinho na rua, a gente sabe disso, né? A família temia pelo pior e por isso foi registrar o boletim de ocorrência. Disse assim, eu não sei onde ele está dizendo que não vai voltar para casa, mas a gente precisa saber em que condições ele está. Então, ele precisa ser encontrado para dizer por que não quer voltar e em que condições ele está vivendo. Era essa a preocupação da família. E a família fez o procedimento correto, é isso que tem que ser feito mesmo. Exatamente, é isso que tem que ser feito. Okay, muito obrigada, então, pelas informações. Agora, o seu Valdir, infelizmente, né, foi encontrado morto após tudo isso e agora dá início, então, a outro procedimento que é a investigação policial. Um inquérito já foi aberto para, inclusive, saber o que foi que aconteceu, de que forma ele morreu. E aqui do meu lado está a doutora Rosimeire Vieira, que vai ser responsável por esse caso, né? Que procedimentos já foram adotados, quais os passos daqui para frente? Boa tarde. Boa tarde. Com a localização do corpo do idoso no final da tarde de ontem, a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídio, esteve no local, realizando os primeiros levantamentos acerca da ocorrência. Já foi instaurado o inquérito, vamos dar início à investigação para saber as circunstâncias dessa morte. Na manhã de hoje já diligenciamos em busca de possíveis imagens e outras informações que sejam relevantes para a investigação. Inclusive, mantivemos contato na manhã de hoje com a médica legista responsável pela necropsia do corpo, para que se esclarecesse a causa dessa morte e, como informação inicial, o que ela nos apresentou, que inclusive já consta no inquérito, visivelmente esse idoso não apresentava nenhuma lesão violenta, o que foi confirmado de fato pela médica. Na manhã de hoje, em conversa com ela, ela disse que não havia no corpo nenhuma lesão violenta, externa ou internamente, e que a causa-morte, provavelmente uma causa natural, decorrente de um aneurisma. Era a única lesão visível nesse corpo, que provavelmente possa ter sido causada por um pico de hipertensão. Até para saber também o dia que ele morreu, né? Não se sabe se foi nesta quarta-feira mesmo, se o corpo apareceu ali naquele dia. Exatamente, esse também foi um questionamento que nós fizemos a essa médica legista, e a informação que ela nos deu é que o idoso já apresentava alguns sinais característicos de putrefação que se apresentam a partir de 24 a 48 horas de morte. Então, provavelmente, no mínimo 24 horas já que ele estava morto. E, delegada, em relação a esses saques, né, esses valores que foram tirados da conta dele, já se sabe como a maneira como aconteceu? Exatamente, a polícia está adotando diligências para se esclarecer onde efetivamente esse saque foi realizado, quem realizou, se foi o próprio idoso, se ele estava acompanhado, porque na verdade o interesse maior agora é se definir em companhia de quem ele estava, né, antes de ser encontrado morto, e em que circunstâncias, ainda que a morte tenha sido natural, ele foi parar nas águas da lagoa. E até em relação aos detalhes dessas ligações que ele fez para a família, né, o que foi falado, localização de onde ele estava nesses dias, né, nesses horários? Isso, a polícia também vai adotar essas diligências a fim de se determinar a localização dele desde o dia que ele saiu da residência, né? Dia 28, segundo informações, ele saiu do local, manteve contato com a família, sempre dizendo que estava bem, que não desejava retornar. E aí nós vamos usar
esses contatos telefônicos para tentar determinar em que local exatamente ele estava. Ele esteve durante esse período em que se ausentou da família. Ok, muito obrigada. Então, delegada, é um trabalho agora, né, de investigação que vai tentar, então, montar esse quebra-cabeças para saber o que aconteceu com o seu Valdir. Então, a gente teve aqui esclarecimentos importantes, principalmente sobre os procedimentos que são adotados em relação a essas pessoas desaparecidas e o que foi feito neste caso específico do seu Valdir. A gente teve mais cedo a palavra do Ministério Público, né, que tem cobrado essa agilidade nessa busca imediata dessas pessoas, principalmente vulneráveis, e agora a gente traz também todas essas explicações importantes para toda a população e principalmente para os familiares. É com você aí, Wilson. Muito bem, Maria, perfeito. Nossa prestação de serviço fantástica, com a promotoria explicando que existe a lei, que dá celeridade, e depois com a Polícia Civil contando os detalhes, todas as ações de cada setor, inclusive por que se demorou a chegar a uma ocorrência mais célere com o seu Valdir, porque a família até então dizia que ele entrava em contato e tudo mais. O que deixa também uma luzinha amarela em relação aos saques que ele fez e tudo mais. Ele teve, parece que é um aneurisma, quer dizer, foi uma questão natural, mas foi encontrado às margens de uma lagoa. O que aconteceu? Vamos continuar acompanhando o desfecho de tudo isso com a Polícia Civil. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho trazendo mais detalhes e mais informações.